No ar, mais um Darkcast, o podcast que ilumina a tua mente. Muito obrigado por você estar aqui. Eu já convido você para curtir as minhas redes sociais. O meu Instagram pessoal, @darkcastro. O do podcast, né? O @poddarkcast. E no YouTube, Dark-Cast. Tem algumas pessoas que estão reclamando que não estão achando, mas colocando lá desse jeito que eu estou falando com vocês e acessando o Instagram também vocês conseguem acessar o YouTube, tá? Então, eu agradeço imensamente a todas as pessoas que estão acompanhando os feedbacks. Eu estou super feliz, imensamente feliz. E hoje a gente vai tratar de um tema que eu tenho certeza que todos nós, até eu, muitas das vezes acontece isso. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a minha convidada de hoje. Hoje, Daniele Dantas está aqui comigo, psicóloga. É uma pessoa assim que, para mim, ela é zero procrastinação, porque já trabalhamos juntas, estudamos juntas e sempre foi aquela pessoa, assim, na maioria do tempo, super equilibrada com o seu tempo. Então, hoje eu agradeço imensamente a Dani, né, que é minha amiga pessoal, assim, a gente tem uma admiração mútua e eu estou muito feliz dela vir falar desse tema. Esse tema, que eu vou falar hoje, a gente vai falar sobre procrastinação. Ele existe assim, 800 antes de Cristo, os filósofos gregos eles já falavam de procrastinar e como eles odiavam as pessoas que faziam isso. E alguns filósofos até escreviam sobre a questão da procrastinação, né? Então, se você teme procrastinar, saiba que isso, nos dias atuais, ele está inerente a gente. Então, muito obrigada. Boa noite, Dani, está aqui comigo hoje no Darkcast. E vocês sabem, mais uma vez vou falar, que só entra aqui no Darkcast, só vem aqui quem eu admiro muito. Então, tá aqui, ó, Dani Gomes. Boa noite. Eu Dani agradeço Dantas. o convite, é um prazer imenso estar aqui, te agradeço muito, né? Todos nós procrastinamos, né? A gente só engana bem. É verdade. Né? Então, temos esse movimento. Mas te agradeço o convite para falar sobre este tema, né? É um tema muito importante, realmente. E super legal, assim, foi bem bacana, foi bem gostoso poder pesquisar e aprofundar um pouquinho mais, né, na questão da procrastinação, porque a gente às vezes só sabe o básico, né? E aí quando a gente vai olhar, assim, é tanta coisa. Tanta né, coisa, que, assim, exatamente. acaba trazendo bastante, mas te agradeço muito o convite, é um prazer estar aqui. A admiração realmente é mútua, te admiro muito, gosto muito de você, do seu trabalho também, então eu fico muito feliz em estar aqui. A Dani Dantas é uma uma psicóloga, então, assim, se você está procurando uma psicóloga maravilhosa, assim, ela atende, o telefone dela vai ficar no link do programa, tá? Ela atende tanto de forma presencial como de forma online. E ela é essa pessoa, viu, gente? Tá pegando fogo a casa e ela tá aqui nessa calma, né? Então, se você quer, por favor, procure o telefone dela. Eu acho que ela ainda tem alguns horários na agenda dela e tá aqui, Dani Dantas, para a gente falar sobre procrastinação. Afinal, esse palavrão, procrastinação, o que é isso, Dani? A procrastinação, né, ela vai ser o ato de adiar uma tarefa, né, sem nenhum motivo que seja plausível para fazer qualquer outra que não seja de tamanha importância, né? Então, assim, como a gente falou, todo mundo em algum momento já procrastinou, então, assim, calcula-se, né, e que 90% da população mundial, né, então, assim, muita gente acaba procrastinando de uma forma leve. Então, assim, aquela coisa, tipo, não quero fazer agora, então assim, vou fazer depois, e tá tudo bem, né? Mas aí a gente tem que tomar um cuidadozinho para que não fique aquela coisa crônica, né? Que não venha assim, a ser algo que vai dificultar aí a sua rotina e acabar gerando algumas responsabilidades. Então, assim, a Dani falou sobre o procrastinador crônico. 20% dos adultos são procrastinadores crônicos. O que é um procrastinador crônico? É aquele que ultrapassa qualquer, assim, limite da procrastinação. Então, é o cara que... e aí a gente está falando de 20 milhões de pessoas só no Brasil de procrastinadores.
Entendeu? Então, assim, quando é crônico, aí tem que procurar ajuda mesmo profissional e tentar entender o porquê dessa procrastinação crônica, né, Dani? Então, como a procrastinação ela pode afetar, Dani, o bem-estar e a produtividade diária, assim, da gente? A procrastinação, né, ela vai gerar vários impactos negativos. Então, assim, ela pode gerar estresse, culpa, frustração, né? Porque, assim, o quanto eu preciso entregar algo. E o meu prazo tá, assim, no limite. Mas eu não quero fazer, não consigo. Então, assim, vai gerar um estresse, vai gerar culpa, porque, assim, eu preciso fazer e não consigo. A frustração do não conseguir, né? Então, são coisas que vão impactando bastante. A pessoa acaba perdendo algumas oportunidades, porque a partir do momento que eu não entrego um trabalho, eu acabo me queimando, né? Se eu preciso de algo, entregar algo e eu não entrego no prazo, aquilo vai realmente fazer com que eu perca aquela oportunidade. E isso em qualquer situação, não só necessariamente no ambiente de trabalho, mas em casa, nos relacionamentos, isso tudo vai acabar impactando aí de alguma maneira. Para essa turma, né, de procrastinador crônico, gente, não é apenas um mau hábito. A gente não está falando só de um mau hábito. É uma autossabotagem que impacta diretamente no nosso bem mais precioso. Qual que é o bem que a gente tem mais precioso, que é o tempo. Né? Quando a gente perde esse bem tão valioso que é o tempo, a gente acaba perdendo uma gama da nossa vida. Assim. Então, é muito complicado você procrastinar, porque assim você não consegue executar coisas para valorizar isso. Né? O tempo. E tempo é vida. Tempo para algumas pessoas é dinheiro. Então, às vezes, a gente não consegue executar tarefas que seriam fundamental, principalmente para a nossa saúde mental. E o que a Dani está falando sobre estresse, sobre ansiedade, porque a partir do momento você procrastina, você não consegue executar suas tarefas, automaticamente você é cobrado por alguém, ou né, pelo seu filho, pelo seu marido, né, pelo seu chefe, pela sociedade. Então, é muito complicado realmente para a vida de qualquer pessoa que é procrastinadora, né? E aí, qual que são as causas subjacentes da procrastinação e como a gente pode identificar isso tudo, Dani? As causas subjacentes, elas podem vir de várias coisas, né? Como ansiedade, a baixa autoestima, a mentalidade autodestrutiva, uma autossabotagem, como você já falou, o medo aí de falhar. Então, tudo isso vai acabar influenciando, né, na procrastinação. Então, assim, cara, por que eu vou fazer isso se não vai dar certo, não vai ficar bom? Por que eu preciso entregar? Então, não vou entregar, não vou fazer. Ou eu vou fazer no último minuto aquela coisa. O professor pediu um trabalho para entregar, o professor sai meio-dia, 5 para meio-dia, você tá ali para entregar o trabalho que você fez o dia inteiro, a manhã inteira. Assim, eu já tava com medo, então assim, não vou. Então assim, o medo, ele acaba incapacitando a gente de alguma maneira, ele nos paralisa e nos leva a procrastinar também. Porque como, né, que a gente fala, a procrastinação é o ato de adiar. Então, se me causa um certo desconforto, se não vai me gerar um certo prazer, eu simplesmente vou procrastinar. Eu vou fazer qualquer outra coisa. Vou assistir uma série, vou assistir um filme, eu vou deitar um pouquinho, mas eu não vou fazer aquilo que eu preciso fazer. Isso é um grande problema, né? Eu vou ficar nas redes sociais, né, que também acaba influenciando na procrastinação em si. E nas pesquisas aqui, para trazer, né, o Pedro Calabrese ele fala muito sobre a questão da internet, né, como um fator impactante para a questão da procrastinação. Por quê? É aqui prazer rápido, imediato, tá à mão, é o tempo inteiro, você não precisa fazer nada além de estar deitadinho e mexendo. E você tem um certo prazer, porque você consegue rir, você consegue ver ali uma comida que você quer, então é algo gostoso para você, isso daqui eu vou fazer, né? Então, você consegue planejar algumas coisas, mas, né, como é tudo que tá à mão, tá muito fácil, você não tem motivação, você não tem movimento. Não tendo esse movimento, você também que nem a questão da dopamina, né? E aí, onde ele vai falar sobre a dopamina. Vão quebrando, né? E fechando os nossos receptores de dopamina. Por isso que a gente não tem tanta motivação para fazer mais as coisas. Então, porque tá tudo aqui, tudo à mão, então a gente consegue minimamente sentir o prazer imediatamente. Né? Eu não preciso ir buscar nada. Exatamente. Eu acredito que as redes sociais, elas têm um impacto assim fundamental na questão da procrastinação. Né? Então, assim, eu costumo falar, né, para os meus pacientes assim, qual que é a primeira coisa que você faz assim quando você abre os olhos? Eu olho meu celular.
Então, automaticamente, você já está procrastinando. Porque assim, pensa, se você olha as suas redes sociais, foi um tempo que você perdeu e você poderia ter ido tomado um banho um pouquinho mais demorado, né? Ter feito uma higiene melhor, ter feito um skincare, se maquiado. Então, eu vejo muitas pessoas no trânsito, por exemplo, se maquiando. Então, geralmente, essa pessoa pode ter perdido um tempo valioso ali, ó, rolando ali o seu feed. Então, gente, uma das técnicas que eu uso com as minhas pacientes, né, falando de rede social, eu sempre falo, bom, acordou, deixa o celular, não olhe o celular ainda. Não tem esse estímulo ainda. Vai lá, faz o que você tem que fazer, e aí, se sobrar um tempinho, você olha. Porque às vezes a gente já está arrumado e ainda falta um tempinho para sair. Ah, não vou sair agora, mas dá para olhar ali ou responder uma mensagem que seja um pouquinho mais urgente. Então, não faça isso com você, não fica prisioneiro de uma rede social, às vezes você não está nem olhando as notícias ou o tempo. Você simplesmente está olhando ali e você não sabe, nem se concentra no que você está olhando, simplesmente está olhando, né, Dani? E aí, tipos de procrastinadores que temos, como a gente pode categorizar esse grupo aí? A gente tem vários tipos de procrastinadores, né? Se a gente for procurar aí na internet, aparece ali uma variedade. Mas eu trouxe aqui o relaxado e o tenso nervoso, né? O relaxado, ele vê suas responsabilidades de forma negativa e foge delas, redireciona a sua energia aí para aquilo que ele gosta de fazer realmente, né? E já o tenso nervoso, não. Ele sempre vai ver como um indivíduo comum, né? Então, ele não vai conseguir alcançar os objetivos e ele vai ficar sendo guiado aí sempre por sentimentos e pensamentos negativos. Então, é sempre aquela coisa de assim, eu não vou conseguir, não vai ser bom o suficiente, então opto por não fazer agora, então vou deixar, já que vai ser de qualquer jeito mesmo que seja feito na pressa. Então, acaba sendo muito dentro desse movimento, né? Quando a gente fala da questão da rede social e da superestimulação, né, justamente causa essa questão da dopamina, né? Porque esse superestímulo, né, que a gente recebe acaba aí jogando uma grande carga e mas quando a gente sobe essa carga, a gente tem o nível basal da dopamina, né? Mas quando a gente sobe ela, quando ela baixa, ela não baixa para o nível basal normal. Ela vai abaixo daquilo. Então, assim, é onde você vai muito, você deprime, você fica mal. E é isso. Vai fazer o quê? Preciso tomar alguma coisa, preciso, né, de um cafezinho, de um energético, de alguma coisa. Vai subir de novo? Vai subir de novo. Mas ainda assim, quando voltar, o segundo café já não vai ter a mesma eficácia do primeiro, né? Então, assim, porque o nosso sistema, ele já está desregulado, né? E o nosso cérebro está dessensibilizado em relação à questão do sistema de recompensa. Então, assim, aquela coisa, né? Eu fiz algo e eu vou comer um chocolate. Você tem aquela sensação de prazer, né? Só que, por conta desses superestímulos, a gente perde isso. Então, assim, não vai ter muito esse controle. Por isso que é necessário a autorregulação. Então, assim, tem uma revista publicada nos Estados Unidos que ela fala justamente isso, que a procrastinação, ela advém de uma falha na autorregulação, né, do indivíduo. Então, isso é importante, né? É importante você ter esse olhar, você conseguir fazer esse movimento de se autorregular novamente para que você não tenha tanto esses movimentos de procrastinação. Então, acho que é bem importante, né, esse movimento da autorregulação, porque aí entra na questão da dopamina também, porque ela é o que nos impulsiona, né? Ela que dá esse impulso para a gente buscar aquilo que a gente quer, ir atrás dos nossos planos, né, para ter a vida que a gente quer ter. E quando ela baixa muito, a gente realmente não tem. Mas em função desses superestímulos, a gente tem muito essa questão que vai se fechando, né? É como se a dopamina fosse literalmente uma chavinha, os receptores uma fechadura, só que elas estão fechadas. Não tem por onde ela passar. Então, por isso, cada vez mais temos pessoas procrastinadoras. Os universitários são, assim, tá lá em cima, no topo de procrastinação, porque eles não têm ânimo, eles não conseguem entregar, então eles não se sentem suficientes. Então, todo esse movimento, né, gera uma ansiedade, que gera, né, vem aí também depressão, então vai baixando. Então, por isso as pessoas, cada vez mais hoje, somos procrastinadores. É interessante falar, né, de um dado que eu vim pesquisando sobre esse tema, já era um tema que eu queria falar, porque, assim, as pessoas... Tem algumas pessoas que têm orgulho de ser procrastinadores. Aí tem até uma intimidade, chama de procre. Procre.
Mas assim, gente, a procrastinação, ela entra, às vezes, muitas das vezes, até num sistema patológico mesmo, num grau patológico, que vai gerando uma ansiedade. Não é aquela ansiedade que a gente fala, eu tô ansiosa, que não, é uma ansiedade mesmo de patologia, né? A gente está falando de patologia de doença. Então, tem muita gente que está tomando remédio porque não consegue executar as tarefas simples do dia a dia. Né, Dani? Exatamente. Então, assim, por que a gente trouxe esse tema? Porque é um dado que está, assim, enlouquecendo as pessoas. Então, primeiro, o que você tem que fazer é assumir que você é um procrastinador. Banca isso. Sou um procrastinador, eu não estou conseguindo executar minha tarefa, o que eu devo fazer para acabar com essa questão? Então, primeiramente, procura um profissional. Procura um profissional para ele apontar o porquê que você está procrastinando tanto, por que você não consegue executar suas tarefas simples. E aí a gente vai conseguir, através de várias, né, várias questões que a gente levanta durante o ato da terapia, identificar qual que é essa questão que o faz procrastinar tanto. Né, Dani? Exatamente, né? Quais são os gatilhos? Quais são os gatilhos, então, exatamente. De fato, né, a busca por um profissional da psicologia, por um psicanalista, né, que possa aí auxiliar nesse processo de entender, né, a questão do porquê, quais são os meus gatilhos, né? O que está me levando é extremamente importante, né? Você acha para fazer, vou buscar um médico. Ok, vai buscar um médico, mas o que ele pode fazer para você ser algo realmente emocional? É uma desregulação. Então, assim, as pessoas têm um quê com a psicologia de assim, não preciso, né? Eu consigo me resolver e não sei o quê. Só que não, tipo, tem coisas que são voltadas para a psicologia. Então, é importante que busque, sim, um profissional, né, voltado para isso, um psicólogo, seja um psicanalista, né? Então, assim, acho que é realmente muito importante para a gente poder traçar algumas estratégias para que se possa realmente melhorar, haver uma melhora, né? Mas precisa ter uma constância, ter uma rotina realmente, e ao se forçar, né? O se forçar realmente a fazer, porque não é fácil deixar de procrastinar, mas se a gente for pensar, o nosso cérebro, ele é preguiçoso, né? E ele odeia o tédio. Apesar de preguiçoso, ele detesta o tédio. Porque se você passar um dia inteiro deitado no sofá, ele vai, minimamente, em algum momento do dia, vai te dar uma agonia, você precisa levantar, precisa fazer alguma coisa. Então, você vai. Seja lavar uma louça, ler um livro, fazer alguma coisa. Hoje, a gente não tem a questão do tédio mais tão evidente quanto antigamente, em função das redes sociais. Ela nos tira do tédio o tempo inteiro, né? Então, assim, eu quero ver isso, então vou ali naquela rede lá e vou olhar algumas coisas aqui, vai me divertir. Vou fazer umas dancinhas. Beleza. Vamos no outro, ver E, assim, vai tirando você do tédio. Então, assim, o tédio, ele é necessário para a melhora da procrastinação, né? Então, assim, o tédio, ele é necessário, né? Então, se a gente for ver, qual é... O ócio criativo, né? Exatamente, o ócio criativo. Mas a gente pode, sim, estabelecer algumas estratégias para a gente poder ir melhorando, né? Colocar algumas coisas, como dividir a tarefa em partes menores. Então, você faz um pouquinho aqui, um pouquinho ali, né? Fazer a técnica Pomodoro, que é assim, vou fazer 25 minutos, depois de 25 minutos faço alguma coisa, vou me exercitar, vou fazer algo que seja bom para mim, e aí depois eu volto a fazer aquela tarefa, que também são maneiras de a gente poder ir melhorando, né? E saindo aí desse nível de procrastinação gigante, né? Porque senão é algo que realmente que interfere bastante na nossa vida. Falando do cérebro, eu queria falar uma coisa, assim, que eu gosto muito de falar para os meus pacientes. O hábito, ele faz parte das nossas vidas, né? A gente cria vários hábitos. Escovar os dentes, né? Almoçar, dado horário, beber água. Só que o cérebro, ele não sabe distinguir, por exemplo, o que é um hábito bom e o que é um hábito ruim para a gente. Ele não tem essa diferenciação. Logo, se você começa a fazer várias coisas que te prejudicam, ele não vai entender, ele só vai entender que é um hábito, ponto. Ou seja, se você pega lá o seu celular e fica lá, né, passando lá o feed, ele vai entender que aquilo ali é um hábito se você faz aquilo no mesmo horário. Então, provavelmente você vai estar lá. Então, crie novos hábitos, seja ele de fazer um exercício físico. Naquele horário eu faço
Por exemplo, eu tenho o hábito de todos os dias, por exemplo, ler 10 páginas por dia. Voltei esse hábito de ler. Porque eu estava também procrastinando muito. Exato. E outra coisa, agenda, para quem não tem esse hábito de cumprir as suas questões. Eu estou fazendo, assim, falando de mim. Pego lá, faço lá. Tenho que ligar para o banco, tenho que fazer, sei lá, ligar para alguém, marcar minha consulta. Eu coloco lá uma lista de tarefas e vou tentando executar, porque o teu cérebro entende que você está cumprindo as suas tarefas. Sim. Entendeu? Então, é importante a gente criar hábitos bons que vão nos beneficiar, né, Dani? Exatamente. O quanto uma mudança na rotina, no sentido de, como você falou do livro, né? Vamos ler 10 páginas. Então, assim, exato, colocar metas que sejam possíveis, né? Que sejam próximas a você. Que nem se a gente coloca metas, estamos no final do ano, né? Vamos para metas para 2024. Então, assim, você faz uma lista, né? E aí chega no final de 2024 e você, cara, não fiz nada, nem a primeira coisa da minha lista. E dá uma sensação de que a gente falhou, e isso é complicado, Exato. né? Sim, então isso faz com que você deixe de fazer. Então, assim, você não vou fazer outra, não vou fazer nenhuma. Então, assim, metas possíveis, né? Que sejam a curto prazo, que você consiga fazer. E aí você vai se adaptando a cumprir as suas metas, e aí você vai jogando para mais tempo. Então, assim, tem uma meta a longo prazo, né? Médio prazo. Então, assim, acho que tudo isso é importante para a gente poder conseguir vencer a questão da procrastinação e se permitir o tédio, né? Dentro das pesquisas que eu fiz, fala sobre um método, né? Um experimento que foi feito, que as pessoas ficavam num quarto, né? E aí tinha um botão que, se eles tocassem naquele botão, em função de estar com tédio, não tá aguentando mais, toca o botão. E aquilo gerava dor, porque dava um choque na pessoa, né? E ainda assim, a grande maioria das pessoas apertaram o botão para tomar o choque, porque assim, é melhor sentir dor do que ficar no tédio. E assim, foi um experimento que as pessoas ficaram ali dentro 15 minutos, sem nenhum tipo de estímulo, né? E isso para elas foi uma tortura muito grande. São 15 minutos. Eu prefiro sentir dor a ficar 15 minutos sem estímulo nenhum. Então, assim, é absurdo a forma como a gente tem essa necessidade da superestimulação, né? Então, assim, o quanto as redes sociais, ela traz exatamente isso, né? Do prazer, é aquilo que tá fácil, tá à mão. Então, assim, eu consigo agora. Tudo que eu quero, eu tenho agora. Toda e qualquer satisfação. Até uma comida. Você consegue pedir uma comida e você já tá ali se deliciando com aquela comida que você pediu pelo iFood. Não tem mais essa coisa de você ir ao restaurante, né? Tudo é à mão. Tudo está dentro do seu conforto. Mas as mudanças, para que elas aconteçam, elas precisam estar no desconfortável. A gente só muda naquilo que gera desconforto pra gente. Eu costumo falar para quem é meu paciente, vai super se identificar com o que eu vou falar agora sobre metas, né? Eu sempre falo, metas pequenas. Metas que você consiga cumprir. Por exemplo, uma paciente minha, que ela era muito sedentária, eu falei para ela, metas pequenas, vamos lá, metas pequenas. E ela começou a fazer, eu falei para ela, faz a caminhada de 10 minutos. Aí, a primeira vez que ela saiu, ela fez a caminhada dela, ela fez em 14 minutos. E aí ela mandou pra mim, 14 minutos. Eu falei assim, nossa, mas não era 10? Aí ela falou assim, mas eu me senti bem pra fazer 14. No outro dia ela me mandou que ela tinha feito 20. E hoje em dia ela faz 1h10 de caminhada. Então, assim, gente, tudo é possível quando a gente cria hábito de se esforçar para fazer. Não interessa quanto tempo você vai fazer. 1 minuto é melhor do que 0 minuto. Então, assim, vai fazendo essas coisas, vai tentando colocar hábitos bons no seu dia a dia. Não adianta você falar, eu quero emagrecer para 2024, eu quero perder 20 quilos. Não é assim que se perde 20 quilos. É uma construção, sabe? Tudo na vida é estratégia. Por exemplo, uma pessoa, né, sei lá, vamos falar de guerra. O cara, quando vai fazer uma guerra, quando ele vai tentar qualquer coisa que ele vai fazer, ele monta uma estratégia. Então, na vida é estratégia. Então, você tem que fazer estratégia de tudo. Se eu preciso emagrecer 20 quilos, como é que eu vou fazer? Eu vou fazer uma caminhada, eu vou reduzir o açúcar, eu vou... N coisas que você pode fazer para atingir a sua meta, mas para ela ser possível, você tem que começar. O começo é importante. Né, Dani? Sim. Exatamente. Porque senão nada muda, você permanece na procrastinação, cada vez mais frustrado, né? A depressão, ela vai vindo também, porque assim, muitas vezes
A procrastinação, ela pode ser só um sintoma, não necessariamente o transtorno, mas um sintoma da ansiedade, um sintoma da depressão, né? E de alguns outros transtornos que podem aí afetar o emocional da pessoa, né? Então, assim, é importante olhar para tudo isso. E aí, né, a gente volta e eu reforço aqui a necessidade de um psicólogo, de um psicanalista, para a gente poder trabalhar essa questão da procrastinação, porque entra justamente na questão dos transtornos, né? Então, tem esse movimento, a necessidade de autorregular novamente, de olhar para tudo isso de uma forma que, às vezes, nunca é leve, né? Nunca é leve, às vezes nunca é leve. Às vezes não é leve, mas às vezes pode ser que, assim, e aí a questão do desconforto, né? Para a mudança, se faz necessário justamente por isso. Eu vou para terapia, eu ouvi o que está dizendo, não é aquilo que eu gostaria de ouvir, me gera um desconforto, mas também gera uma reflexão importante sobre aquilo que eu estou fazendo sobre a minha vida, né? Sobre aquilo que eu estou fazendo com ela. E aí eu não posso deixar de fazer, né? Então, assim, eu preciso... É aquela coisa de que todo mundo posta nas redes sociais, né? Eu estou fazendo aquilo que ninguém pode fazer por mim. E a terapia é exatamente isso, né? Não é o ir à academia somente, mas o ir à terapia é fazer aquilo que ninguém pode fazer por você. Porque é você trabalhando a sua saúde mental, é você trabalhando a sua saúde física também, porque trabalhando o emocional, consequentemente, a gente acaba melhorando a nossa saúde física, porque a gente tem disposição para poder ir fazer uma caminhada, a gente tem disposição para ir para uma academia. Então, é interessante, né? Que se a gente for pensar na sua paciente, o quanto a terapia levou ela à caminhada, né? Exatamente. E então, o quanto está associado. O nosso trabalho está... Eu costumo dizer que são uma tríade, né? Corpo, mente e espírito. Os três estando em equilíbrio, o indivíduo está bem. Pode ter alguns altos, alguns baixos, mas ainda assim ele fica bem. Então, é importante, né, ter todo esse movimento, o olhar para o corpo, para a mente, para a questão da espiritualidade, independente de religião. Então, acho que tudo isso ajuda bastante. E a gente sempre... Né, todo mundo fala, mas você fala muito da importância da terapia, mas eu não posso conversar com meu amigo, eu converso com meu amigo e me sinto muito bem. Olha... Tem, assim, um ponto muito... Sabe o que a gente poderia fazer? Marca uma sessão. Marca uma sessão. Realmente, tire as suas dúvidas fazendo. Porque, assim, ninguém sabe o que acontece num set psicológico. Ninguém. Ninguém sabe. Só quem faz terapia sabe quais são os benefícios de uma terapia. Né? 50 minutos, eu tenho certeza... Que vai passar muito rápido. Eu tenho muito esse feedback dos meus pacientes. Cara, mas eu acabei de sentar e não é possível que já acabou. Porque, assim, falar de si, às vezes, dói. O processo dói, sim. Mas o propósito vale a pena. Entendeu? Se você quer um autoconhecimento, se você quer criar elementos que te façam encarar a vida de uma outra forma, faça terapia. Né? E a gente faz terapia, né? Nós fazemos, a gente estuda sobre comportamento humano, continuamos estudando, a gente tem, né, um grupo, aliás, um beijo para as meninas do nosso grupo, né? E a gente continua estudando o tempo todo, porque assim, o ser humano, ele não é algo que ele é parado, né? Então, por exemplo, um biólogo que estuda uma árvore, a árvore centenária, ela continua sendo, apesar das mudanças climáticas, ela continua sendo uma árvore. Exato. O ser humano não. Ele gostava ontem de assistir filme de terror, hoje ele tem medo. Então, gente, é mutante o negócio, muda o tempo todo. Então, a gente tem que se adequar, né, Dani? Então, por isso que a gente estuda muito, a gente trabalha muito em prol da saúde mental, que não está fácil. Tem muita gente que precisa muito de terapia. E se você precisa, entre em contato com a gente, né? Tem meu telefone, tem as redes sociais, tem as redes sociais da Dani. Conheça o nosso trabalho, que eu tenho certeza que você vai ser uma pessoa melhor. Costumo dizer que não existe pessoas que não se sintam bem fazendo terapia. Isso. Lógico que pode acontecer de você não se identificar com o terapeuta, mas procure outro. Né? A gente tem várias indicações e a gente não tem essa vaidade de que você tem que fazer terapia comigo, com A, com B. A gente quer que todo mundo faça terapia, né, Dani? Porque quanto mais pessoas fazerem terapia, eu acho que o mundo fica cada vez melhor. Tá bom? Exato. Vamos voltar para o nosso tema. Como é que a gente pode identificar as causas da procrastinação, né?
Como é que a gente consegue identificar? Quando a gente parar para pensar assim, caramba, eu sou um procrastinador. Acho que o se auto-observar, né? Então, assim, o autoconhecimento, e aí a gente volta para terapia de novo, ele gente, é importante, pronto. Extremamente necessário para a gente poder identificar. Porque, assim, a gente não vai ter um profissional que vai assim, tá observando a gente diariamente para poder dizer, olha, você está procrastinando. Né? Então, assim, é a nossa autoanálise que vai fazer com que a gente realmente identifique alguns sintomas e aí sinta a necessidade de buscar alguma coisa. Ou aquela coisa, eu não, acho que eu consigo resolver sozinho, não vou fazer, vou estabelecer, vou colocar as plaquinhas na parede, né? Porque também é um método, né? A gente coloca ali e as pessoas vão visualizando e aí fica mais fácil, aquelas coisas que são mais, as pessoas que são mais visuais, visualizando aquilo que elas precisam fazer, elas conseguem fazer, né? Então tem esse movimento, mas o se observar, então assim, se realmente está ficando muito tempo na internet, se está deixando de fazer coisas que são importantes, você está olhando para tudo que não vai agregar, de certa forma, e vai te beneficiar para poder fazer coisas que, assim, não vão ter nada de importante. Então, acho que é importante o olhar para isso, né? Esse movimento de, assim, estou deixando de fazer coisas que são importantes para fazer coisas que não estão valendo a pena, não vão agregar. Então, assim, é um primeiro sintoma, é um primeiro passo. Também identificar sintomas de ansiedade, que podem aí estar influenciando, né? O quanto o humor vai deprimir. Então, são coisas que também vão levar. Pensando que a procrastinação pode ser um sintoma desses transtornos, então também é um sinal de alerta aí. Uhum. E às vezes a pessoa ela tem ela tem alguns medos, né? Porque a procrastinação às vezes ela é só realmente um sintoma de, por exemplo, eu tenho medo de falhar. Né? Eu tenho medo de não estar fazendo um trabalho certo, correto, não tá legal, não estou seguro. Então, muitas das vezes, essa procrastinação é eu não querer entrar em contato com o meu medo, não dar de cara com o meu medo. E às vezes é um fantasma que você criou. Né? Tem muitas das vezes, o que acontece? Você criou aquele cenário na tua cabeça e você acreditou nele. Às vezes, eu costumo dizer para meus pacientes, esse que era o monstro que te atrapalhava? Tá vendo como ele é pequeno? Exatamente. Tá vendo como ele é pequeno? Igual a Bu, né? Lá do Monstros S.A. Sim. Então, assim, às vezes o teu medo, você que deu poder para ele, entendeu? Então, tudo que a gente dá muita atenção, ele cresce. Então, às vezes a gente dá atenção para a insegurança, para o medo, ele vai crescer. Então, o que você tem que fazer? Primeiro, identificar isso, ver o que é que está te dando medo, o que está te fazendo, se é o medo do fracasso, se é o medo de não acertar. Identifica isso. A partir disso, a gente consegue ter uma ideia de como parar de procrastinar, né, Dani? Exato. E, às vezes, muitas das vezes, faz o seguinte, começa pela parte mais fácil. Né? Tem estudante, por exemplo. Lembra na nossa época, Dani, quando a gente tinha que construir o TCC sozinha? Nossa. Meu Deus, esse TCC tem história. Difícil pra caramba. A gente construiu um TCC sozinho, né? Então, assim, foi muito difícil. Porque na época a gente vai lá e... porque qual que é a onda do TCC, né? Qual que é a pegada do TCC? Você falar sobre uma ideia, você defender uma ideia com as tuas palavras. Exato. Agora, aí que o negócio... E quantas de nós procrastinamos naquela época, né? Nossa. Tem 6 meses para construir, eu vou fazer daqui a pouco. Cara, era 4 meses, 2... Quando chegou um mês, ainda tinha gente, né, fazendo e correndo atrás. Então, assim, gente, começa pela parte mais fácil. Separa o material. Amanhã, cumpre o prazo. Faz lá um cronograma para você. Eu vou lá, hoje eu faço a capa, vou trabalhar só na capa, empenho naquela capa. Amanhã eu começo a introdução. Isso eu não estou falando de TCC, não, estou falando da tua vida. Sim. Né? Começa com a parte mais fácil. Se eu quero emagrecer 20 quilos, volto para a questão do emagrecimento. Gente, não estou falando aqui, não tô falando que tem que ser magro, nada disso. Eu estou falando de saúde. Então, se você quer ter saúde, se a sua meta é porque muita gente chega no consultório, né? Eu quero emagrecer, está me incomodando. É ou não é, Dani? Então, é uma questão que chega muito no consultório. E assim, virou o ano, começa o nosso telefone a tocar.
os e-mails chegar, as mensagens chegar, olha, eu quero passar com você porque eu quero fazer terapia, porque eu preciso emagrecer, porque eu preciso mudar essa questão na minha vida. Então, começa da parte mais fácil. Eu consigo caminhar 5 minutos. Tá ótimo, maravilhoso. Vamos se pegar nisso daí. Entendeu? Eu passei uma semana caminhando 5 minutos. E a gente vai dar parabéns, né, Dani? A gente vai comemorar. É aquela coisa, não quer sair pra rua? Faz em casa. Faz vai em na casa, sala, dá exatamente. volta, né? O importante é fazer, independente de onde você vai. Se vai na rua, se vai dentro de casa, se vai no quintal, se vai na garagem. Só faz, né? E isso é importante. Trazer essa questão, né, do peso, das metas de peso. Acho que é algo que chega muito, essa questão da necessidade, né? Eu não gosto do que vejo, então preciso emagrecer. Surge muito, porque mexe com a questão da autoestima, né? Então, assim, às vezes tá lá embaixo, você não consegue se ver. Então, a gente precisa entender como é que tá esse organismo, né? Tá acima do peso, mas e aí, tá saudável ou não tá saudável? Né? Então, assim, para entender tudo isso, e assim... Como é que a tecnologia, vamos falar de tecnologia agora, de redes sociais, né? Dessa questão de séries, né? Como isso influencia e contribui para a procrastinação, Dani? A tecnologia, ela vai muito mais influenciar do que contribuir para alguma coisa, né? Porque, assim, ela precisa de como eu já falei anteriormente, ela precisa de um prazer imediato, ela vai na rede social, né? Então, ela vai rolar ali e ela vai ficar e você, mas é só 5 minutinhos, né? Mas não, quando vê, já passou horas ali rolando, aí vê aqueles vídeos engraçados, uma coisa, porque às vezes precisa rir, porque rir, né? Dá aquela sensação de prazer, uma sensação gostosa, a gente fica bem. Então, ela vai influenciar dentro deste movimento. Mas ela também pode, assim, ela traz, né, uma influência ruim, justamente por isso, e ela causa alguns problemas físicos, nem as questões de vídeos adultos, por exemplo, né? Hoje em dia, tá à mão por estar no celular. Então, é muito mais fácil o acesso. Então, tudo isso gera, hoje em jovens, a impotência, né? Então, assim, tem tanto isso à mão que, assim, quando eu estou com alguém real, eu não consigo ter. Então, isso prejudica bastante. Prejudica as relações, porque eu tenho aqui. Então, o que eu vou sentir desejo neste homem? O que eu vou sentir desejo nesta mulher que são meu parceiro, meu marido? Então, assim, não vai sentir. Então, vai influenciando em tudo isso, né? Se a gente pensar nas crianças hoje em dia, o quanto prejudica as crianças. Então, as crianças também não se exercitam, não fazem nada, não brincam, né? Então, assim, isso vai prejudicando de todas as maneiras. Não só na questão da procrastinação, mas em várias outras coisas. Né? Então, a tecnologia em si, as redes, o que está à mão, a gente precisa saber usar, né? E usar aí com uma certa sabedoria, dentro daquilo assim, isso é necessário, acho que é importante, porque assim, ela vai ser sensacional para várias outras coisas. Mas se a gente for pensar numa questão de procrastinação, e quando a pessoa já tem uma grande tendência, já está dentro daquilo, ela vai ficar. Então, assim, ela vai perder tempo de muita coisa, ela não vai fazer os trabalhos, ela não vai estudar, né? Não vai focar em nada. Então, assim, ela só vai ficar naquilo ali. Então, assim, acaba sendo vazia, né? E aí, a rede social, as tecnologia em si, ela também torna as pessoas um pouco mais vazias, né? Então, assim, não tem essa coisa. E é aquela coisa assim, eu quero ser igual àquela pessoa, porque ela é perfeita, né? Ela tem tudo e eu quero ter também. Então, ela é feliz desse jeito, eu vou ser feliz também. E muitas vezes não, né? Então, assim, eu pego muitas mães no consultório, né? E aí vem a questão do corpo, vem a questão do maternar, porque tem muita gente falando sobre maternidade, tem muita gente falando sobre o corpo das mães, né? Então, assim, o quanto isso prejudica emocionalmente essas mães que não conseguem sair da maternidade com o corpo perfeito, né? E também tem um maternar diferente, né? Cada pessoa vai ter um maternar. Então, o quanto todo esse movimento assusta, né? Porque assim, será que eu estou ensinando meu filho errado? Será que eu estou criando meu filho errado? Então, acho que tudo precisa ter um limite e um filtro. Né? Então, assim, não dá para ser igual aquelas mães, não dá para ser igual aquela pessoa que é extremamente fitness e... Cara, não, você vai dentro do seu limite. Né? Então, assim, tá tudo bem. Então, ela vai ajudar em algumas coisas, né? No que vai trazer pra gente de benefício, como a gente não tinha acesso a essas questões dos filósofos de 800 anos atrás. E isso traz pra gente, né? Porque é uma informação, isso é bacana, a gente consegue acessar tudo isso. E se a gente pesquisar, a gente consegue achar o texto certinho que aquele filósofo escreveu. Mas para outras coisas ela vai acabar prejudicando bastante. Porque são pessoas que postam coisas extremamente felizes, mas elas realmente não estão. Muitas vezes não estão. Então, é tudo muito fantasioso, né, dentro das redes sociais, às vezes. Tem gente que vai mostrar o real e tem gente que não. Né? Então,
É importante olhar para tudo isso, que a vida do outro pode não ser tão perfeita quanto a sua é, né? Eu fiz o seguinte experimento com uma paciente minha. Eu falei para ela assim, né, que ela estava não estava conseguindo cumprir alguns prazos, né? E eu peguei e falei para ela, eu quero que você anote quanto tempo você gasta em cada coisa que você faz na internet. Aí ela falou, tá bom. E aí ela me mostrou o carrinho de compras. Aí na semana seguinte ela veio, me mostrou o carrinho de compras dela, né, da Shein, da Shopee. E aí ela me colocou lá, né, quantas coisas ela tinha colocado no carrinho dela de compras, quanto tempo ela tinha ficado. Aí era assim, 20 minutos. Eu falei para ela fazer esse experimento durante o dia inteiro. 20 minutos, 30 minutos, 20 minutos de novo, 40 minutos, 10 minutos, 5 minutos. E foi indo, né? Tudo. Aí eu peguei e falei para ela assim, olha, nesse tempo todo que você gastou, a gente somou lá e deu assim umas 4, 6 horas, 5 horas mais ou menos de rede social, porque eu pedi para ela marcar todo o tempo mesmo. Eu falei para ela assim, olha só, o que dava para você ter feito. Você poderia ter trabalhado 1h30 e o resto você poderia ter ido no shopping comprar essas coisas. Uhum. Olhado, tocado, tomado um café, dava para você fazer um monte de coisa, marcado com uma amiga de tomar um café. A gente perdeu um pouco essas questões do tete a tete, de tomar um café, de conversar, de se reunir, né? Então, acredito que na pandemia ficou um pouco pior, mas a gente fez promessa de quando a gente saísse daquele isolamento imposto pelo vírus, a gente ia se encontrar mais, e a gente continua do mesmo jeito, trancafiado dentro dos nossos quartos, das nossas salas, com o celular aqui na testa, e olhando, e a televisão ligada, com a airfry lá preparando alguma coisa para comer. A gente não consegue manter as nossas relações, a gente não consegue demonstrar esse afeto, né? Quanto eu sinto falta de tomar um café com as minhas amigas, marcar. Entendo que a gente não tem tempo para isso, mas a gente precisa procurar um tempo, porque é muito complicado e a vida é assim, ó, no estalar de dedos. Então, a gente precisa cumprir as nossas promessas que a gente fez na pandemia. Acho que isso é super importante, né? Então, as redes sociais, acho que elas se intensificaram muito na pandemia, Sim. né? E muitas relações se desfizeram durante a pandemia, né? Muitas máscaras caíram durante a pandemia, né? E, assim, no meu olhar, pouca coisa mudou, né, Dani? Então, assim, a gente acaba... Que vazio é esse que você sente e tendo que olhar as redes sociais e a vida do outro e comparar com a sua? Sim. Se você quer realmente ter algo e se você quer realmente fazer diferente na vida das pessoas, fazer diferença na vida das pessoas, então busque isso, seja mais ação e menos planos e menos, sabe? Não dá para ser diferente, gente. A gente precisa realmente pôr a mão na massa. Né, Dani? Procrastinação a ausência de procrastinação é ação, né? É o fazer, né? É o cumprir. É o cumprir, né? Exatamente. É o não adiar, né? A procrastinação, ela vem à frente, né? E o amanhã. Então, assim, eu estou pensando no que está lá na frente, estou pensando no que está no amanhã. Então, assim, não vou fazer, vai dar certo, né? Então tem todo esse movimento aí da procrastinação também, né? Que acaba influenciando bastante de permanecer. Quando você fala da pandemia, né? Acho que assim, as redes sociais em si foi essencialíssima, né? Na pandemia, em função do aproximar, do trazer para perto, do poder compartilhar o quanto, né, todas as lives que os artistas fizeram contribuíram para assim, animar alguma coisa, porque realmente estava muito difícil, foi um período extremamente difícil para a gente. Então, neste núcleo que a gente vivenciou aí, esse grande parênteses que foi a pandemia, porque parece que a gente não viveu direito aquele período, né? Então, assim, são as coisas que parece que nada
aconteceu muita coisa, mas parece que pra gente a nossa vida não caminhou. Tudo permaneceu da mesma maneira. Então, é estranho, mas foi extremamente necessário lá naquele período. E aí as pessoas precisam entender que acabou a pandemia, né? Então, precisa sair desse movimento de estar só nas redes sociais. Hoje em dia, a gente está sentado à mesa e está todo mundo com o celular. Ninguém está confraternizando, ninguém está compartilhando. Então, realmente são os vazios. Então, assim, nós estamos com pessoas, mas ao mesmo tempo, fisicamente elas estão aqui. Mas emocionalmente, afetivamente, na troca, elas não estão. Por conta das redes, né? Então, o quanto eu estou conectada com alguém que está lá longe e com as pessoas que estão aqui do meu lado eu não consigo me conectar, né? Então, este acho que é o grande problema das relações em função das redes sociais. Em 2024, meta para 2024, eu vou começar a receber os meus amigos novamente na minha casa. E aí eu vou criar a caixinha do celular. Chegou, vai colocar o celular. Se você quer se conectar comigo, vai colocar o celular e não vai acessar. Exato. Aí vamos ver quem é que fica. Pegou no celular, pode ir embora. Exatamente. Entendeu? Então, assim, só vai pegar o celular na hora que for embora. Porque eu gosto disso, dessa troca, a gente aprende pra caramba, a gente se conecta de forma assim, afetiva mesmo com as pessoas. Eu gosto de abraço, eu gosto de rir. Então, eu gosto de rir, mas sem a dependência do celular. Mas assim, eu uso muitas redes sociais, mas assim, eu estou tentando voltar aos hábitos antigos, né? Ler. Voltei a ler novamente. Então, já indicação de livro. Para esse assunto, eu indico O Poder do Hábito. Então, leia esse livro, é muito bacana esse livro. E ele fala da importância de se criar hábitos, principalmente hábitos bons para a gente, né? Então, queria dizer que você precisa criar, sim, os hábitos bons e deixar de procrastinar, porque senão sua vida para e você perde o que te tem de mais precioso, que é o tempo. Exato. Então, às vezes, as pessoas vão embora da vida da gente, sejam elas porque partiu mesmo, ou porque foi embora da sua vida, aquele ciclo terminou, e aí você se pega pensando o que eu fiz na vida dessa pessoa, como é que foi o tempo que eu passei com essa pessoa. E se você se dedicou 100%, então tá tudo certo. Tá? Não tem nada devendo, ninguém está devendo nada para ninguém. Exato. Agora, se você usou muito a rede social, ficou lá e... não. Aí você não se conectou com essa pessoa e aí faltou uma grande gama de dedicação de tempo. Acho Exatamente. que por isso que dizem, né? Se você quer demonstrar que você ama uma pessoa, dedique seu tempo a ela. Né? Então, o tempo ele é assim fundamental para as relações. Sim, esteja ali, olhe no olho, né? Exatamente. Toque a pessoa. É importante. Hoje em dia, a gente tem pessoas que são sensíveis ao toque, não estão mais acostumadas ao toque da outra pessoa, a questão do abraço, o cheiro. Acho que a pandemia traz um pouco disso, porque a gente precisou manter um certo distanciamento, mas o quanto o reaproximar-se, né? O estar perto da pessoa é importante. O olhar no olho, e se perdeu também, né? Um pouco disso. E é difícil. É bem difícil esse movimento, mas o quanto é o resgatar coisas, né? O quanto se a gente tirar o celular, a gente consegue realmente fazer a troca, a gente consegue desenvolver vários assuntos, a gente consegue falar da vida. E aí, se a gente for ver, nossa, acabou o encontro, a gente não tirou nenhuma foto. Não teve momento para foto, não teve momento no celular. Teve aquela coisa de estar junto e de ser tão gostoso que, assim, que faltou. Né? E aí tem coisas que a gente não precisa de foto, a gente só precisa guardar aqui. Né? E acho que tudo isso é muito importante, porque é uma maneira de olhar para nós, olhar para as nossas relações, o quanto a gente foi. E aí você, não vou ter uma foto para olhar e lembrar daquele momento. Não, mas se você pensar naquela pessoa, você vai lembrar daquele momento. Né? Então, assim, tudo hoje tem um celular na frente. Eu acho que tá aí uma coisa que aproxima e, ao mesmo tempo, afasta as pessoas. Rede social, gente, ninguém está falando aqui para você não acessar. Não, mas... crie um limite de tempo para você fazer isso. Tem o seu ócio criativo, né? Aquele momento que, não quero pensar em nada, eu tô ali só rindo. Ok. Mas aproveite seu tempo com coisas que são realmente necessárias, né? São fundamentais para a tua vida, né? Para a tua vivência. Tem uma paciente que ela falou esses dias para mim. Nossa, incrível, né? Quando a gente faz terapia, o terapeuta, o psicólogo, ele fica o tempo todo acompanhando a gente. Eu falei, Me conta um pouquinho disso. Ela falou assim para mim. Outro dia eu tinha 3 coisas para fazer na rua. Quando chegou na primeira, eu falei, amanhã eu faço, tá muito calor.
Depois eu faço. Na hora veio você na minha, assim, na frente, na minha frente, falando assim mesmo, se você fez uma meta, você consegue fazer as 3, cumprir as 3. Aí eu fui, fiz as 3, eu me senti tão bem, eu falei, olha, que bom que agora eu consigo estar em todos os lugares, né? Exatamente. Você foi ali, ó, o pare para procrastinação dela. Porque assim, se ela não fizesse naquele momento em função do calor, ela não faria mais. Não faria mais. Ela não faria mais em nenhum outro momento. Passaria. E aí, a meta de hoje já foi, aí tem a meta de amanhã. Então, assim, eu não vou acumular metas, eu só não vou fazer. Né? Então, acho que... Parabéns, amiga. Você está ali, ó, você é tão incisiva, né? Que aí você diz assim, nossa, você tá comigo. Então, assim, é a terapia fazendo sentido, é a pessoa realmente que entrou em terapia e consegue fazer as reflexões, né? Eu tô saindo de uma das clínicas que eu atendo e a dona da clínica falou assim para mim, o que é a alta, né? Então, a gente precisa conversar com o paciente sobre o que é a alta também. E aí ela falou assim, acho que a alta, né, para o paciente em si, é quando ele faz o nosso trabalho. É quando eu não preciso mais fazer as reflexões, né, trazer as reflexões para ele. Porque ele vem para a terapia com todas as reflexões feitas. Então, você está aqui só para ouvir. E nossa, que legal, né? Reforçar o movimento de assim, sim, é isso mesmo, vamos continuar refletindo a respeito. Então, esse é o movimento, né? Quando o paciente literalmente consegue fazer aquilo que a gente traz para a terapia e joga para eles, é onde eles conseguem minimamente caminhar sozinhos. Né? Então, tá no ponto. E aí, como você falou no início, sobre a questão dos profissionais, né? A gente não quer que você faça com a gente, a gente só quer que você faça terapia. Né? Porque a gente tem um momento da terapia que a gente precisa entender assim, ó, meu paciente consegue caminhar sozinho. Então, vamos dar uma alta. Se quiser voltar em algum outro momento, voltar comigo, volte comigo. Mas, se não quiser, eu tenho muitas indicações para fazer. E isso é importante. E até mesmo não só com pacientes que recebem alta, mas com pacientes que estão com a gente, mas o processo empacou. Não anda. Então, a gente precisa também ter a humildade de olhar e falar assim, olha, o meu trabalho com você foi até aqui. Né? Daqui para frente você precisa de um outro profissional com a mesma abordagem ou com uma abordagem diferente. E isso é importante, porque a gente não está visando o nosso bem, o nosso melhor, mas o melhor do nosso paciente. Então, são coisas importantes também de se fazer. Eu acho que isso é muito legal, porque mostra a nossa humildade, o nosso discernimento de assim, entender que assim, eu não consigo ajudar mais. Você precisa buscar um outro lugar. Gente, deixa eu só desenhar o que a Dani está falando. Muitas das vezes os processos, né, em psicoterapia, a gente vai atendendo um paciente e aí tem um dado momento, não é que a gente não sabe mais, é que cria um elo tão forte ali que a gente não consegue mais ultrapassar, né? Não seja por falta, não é por falta de intimidade, não é por falta de nada, simplesmente o processo ele não vai. Aí a gente tem realmente a humildade e a gente fala sempre para o paciente, olha, daqui para frente a gente precisa te encaminhar para um outro profissional para que o teu processo, porque você tem mais processos para cuidar, não é que eu não saiba, mas você precisa ir com um outro profissional. Para ver se todo esse... Porque às vezes, né, Dani, a gente cria um elo tão grande com o paciente que a gente já não atende mais ele. Exato. Né? Então, aí a gente indica ele para um outro psicólogo e ele vai para um outro psicólogo e ele vai fazer um outro tipo de psicoterapia. Né? E aí ele vai começar a evoluir. Tem paciente que fala assim, olha, eu não quero alta tão cedo. Né? Tem paciente que já chega, ele fala assim, ó, quando é que acaba? E aí é engraçado, porque esse mesmo paciente, daqui a um tempo, ele muda, ele fala assim, olha, eu não quero alta. Você não ousa me dar alta. Exatamente. Né, Dani? É bem dentro desse movimento, mas ela é necessária, né? Então, é importante, porque, assim, os nossos pacientes evoluem, né, bastante, mas chega um determinado momento que não vai, então é realmente assim, ó, quer caminhar sozinho? Vamos caminhar um pouquinho sozinho, acho que você dá conta. Não dando, vambora, volta pra terapia de novo. E assim, se não voltar comigo, não tiver horário, vamos em outro profissional, eu indico profissionais. Assim, acho que a nossa rede é muito grande, né? Sim. E assim, eu gosto muito das profissionais que estão comigo, né? Que é o nosso grupo de supervisão, nosso grupo de estudo aí, que é importante. Então, assim, é uma rede de apoio, né? Então, assim, é uma rede de profissionais que a gente confia, que a gente vai indicar em algum momento, né? Quando for necessário. Então, tem todos esses momentos, assim. A Dark atende criança, adolescente, adulto. Então, assim, tem uma criança, vamos indicar, né? Porque, assim, se eu não atendo, eu preciso indicar para as profissionais que estão do meu lado que também atendem. Porque, assim, se eu cresço, eu quero que o outro cresça junto comigo. Exatamente. Né? Então, eu acho que esse é o foco. Porque a nossa profissão, eu acho que ela é muito individual porque a gente trabalha sozinho, nós e o paciente,
Mas por trás, a gente tem uma rede de apoio tão grande, né, de profissionais tão qualificados e tão bons, que, assim, torna muito mais um grupo, né, uma união em si, do que esse individual. Então, se retira, né, o individual está só ali, eu e o paciente. Mas no fora, eu tenho muita gente para agregar comigo. Então, isso é muito importante para mim. O que eu acho muito legal da psicologia é exatamente isso, essa troca que a gente tem. Porque, assim, a gente não tem essa vaidade de querer o paciente só pra gente. Não. A gente não quer 1 milhão de pacientes. Isso daí não é nossa meta de vida. A nossa meta de vida, a gente acha tão importante. A gente estuda durante muitos anos a importância de se ter saúde mental. E a gente acha tão importante isso. E eu falo pra você que hoje luxo na vida é ter saúde mental. Então, não adianta você ter bens materiais se você não consegue usufruir da sua saúde mental. Eu estava até hoje, eu entrei em contato com um paciente hoje, e tive contato com um paciente que ele é paciente do CAPS, e ele falando para mim, ele sabe, eu já tive tantas coisas, eu ganhava um salário de 12 mil, eu tinha carro, eu viajava uma vez por ano, mas eu descuidei da minha saúde mental. E hoje eu sou usuário do CAPS, eu não tenho nenhum emprego. Então, gente, antes de você falar que o psicólogo ele ganha dinheiro batendo papo, eu te convido a fazer uma sessão de terapia. Eu te convido a fazer uma sessão de terapia e eu falo o seguinte, a gente não ganha dinheiro fazendo papo, às vezes a gente atende, muitas das vezes a gente atende pelo mínimo, porque a gente sabe a importância de ter saúde mental. Então, antes de saber, conheça. Antes de falar, conheça. Antes de julgar o profissional, porque ninguém julga um neurologista, ninguém julga um clínico geral. Julga o psicólogo, tá? Mas, assim, posso te garantir uma coisa. Bater papo é o que a gente menos faz em uma sessão de terapia. Exatamente. Né, Dani? Não fazemos mesmo. Não fazemos e não procrastinamos na sessão de terapia. Não, né? Somos efetivos naquilo que está de acordo com a gente. Sim, exatamente. Isso é bem importante. A procrastinação, só para a gente finalizar, a gente já está indo para o final do programa, eu queria só terminar. Ela tem impactos positivos em algum contexto? Então, ela pode ter, sim, né, alguns impactos positivos. Se a gente for, eu até fiquei pensando sobre essa questão, assim, onde a gente vê tanta coisa ruim, né, sobre a procrastinação, assim, em que ela vai impactar positivamente. Mas se a gente for pensar na procrastinação, e aí onde a gente entra naquela coisa assim, eu trabalho um pouco, eu tenho uma pausa, ela é necessária, né? É uma procrastinação necessária. Então, esse é o impacto positivo dela. Então, assim, eu trabalhei tanto, acho que vou descansar um pouquinho nesse momento, né? Preciso desse momento. E aí, depois eu volto, né? Depois eu volto, eu trabalho. Então, isso é importante, né? Eu tenho uma paciente que aí ela trabalha o dia inteiro, mas quando ela encerra, ela precisa tirar um cochilo. Né? Então, assim, por quê? É o momento dela. E aí ela acorda bem, ela vai fazer as coisas dela que ela tem que fazer da casa. E isso é importante também, né? E aí a gente vê que esse é o impacto positivo dela. Porque é uma procrastinação necessária em função de, assim, eu estou fazendo, fiz muito, então eu posso dar uma paradinha agora e depois eu volto. Mas aí precisa tomar cuidado realmente para não vir aquela coisa de assim, não vou fazer mais. Né? Então, assim, depois eu faço e vai passando, para não se tornar aquela coisa negativa. Mas, assim, o impacto positivo é esse, né? Quando ela realmente, a gente identifica que ela é necessária. Então, eu fiz muita coisa, então, assim, meu corpo está pedindo, e aí eu respeito a questão do meu corpo. Então, aí, nesse movimento, ela acaba sendo um pouco saudável e necessária. Um momento que eu sou assim, quando eu me permito procrastinar, é quando eu chego em casa e tento relaxar e tento não pensar em nada. Né? Tento não ficar pensando, e eu acho que isso é muito importante de fazer um movimento de não levar o trabalho para casa. Não levar as questões que nos afetam no trabalho para casa. Chega lá, coloca uma música, né? Olhe sim as redes sociais, só não perca seu tempo valioso. Quando é que eu considero um tempo valioso? Aquele tempo que eu acredito que já passa assim, de 15 minutos, 20 minutos numa rede social. Acho que é muita coisa. Então, se permita, sim, sem culpa, procrastinar, ver seus vídeos que você gosta, fazer seu joguinho. Agora, tudo que é excesso é sobra, né?
Então, não dá para você fazer disso o seu passatempo preferido. Eu acho que mais importante disso é exercitar, se exercitar, ouvir uma música boa, ouvir um podcast, sabe? O Darkcast, maratonar. Sim. Eu acho que isso é legal, porque vai agregando coisas. Aliás, né, a gente já vai para o encerramento. Eu queria que você, se você pensar numa pessoa que faz isso, que procrastina, que se identificou, já manda esse vídeo para as pessoas e dissemine essa informação, porque eu acho que informação parada ela não tem valor. Então, quanto mais a gente joga isso para o universo, para as pessoas, né, Dani, igual a terapia, como a gente acha super importante, a gente sempre está falando disso. Eu falo disso desde o meu primeiro programa. E eu vou falar sempre da importância de cuidar da saúde mental. É muito importante mesmo. Né? Então, vamos finalizar, né? Por incrível que pareça, já passou muito tempo. Né? Então, eu queria primeiramente agradecer a todas as pessoas, mais uma vez, que assistem o Darkcast, e são para vocês que eu estou aqui. Né? Então, para as pessoas que me dão os feedbacks, seja ele positivo, seja ele que não são tão positivos, mas eu estou aqui sempre, eu vou continuar. E eu queria agradecer imensamente a todas as pessoas que me mandam mensagem. A Tereza, minha dentista, né? Que ela mandou uma mensagem tão bonitinha esses dias, ela falando assim: estou aqui assistindo o Darkcast, então ela sempre me dá os feedbacks dos programas. A todas as pessoas, vou ser injusta com as pessoas se eu não falar, né? Não vou falar tantos nomes, mas a Tereza, porque realmente ela assiste desde o primeiro e ela fala todos os feedbacks e me incentiva a continuar. As minhas sobrinhas, né? A minha mãe, mandar um beijo também. Minha mãe lá, telespectadora assídua do Darkcast, ai dela, brincadeira. Mas a todas as pessoas também de Belém do Pará, que é minha cidade natal. Algumas pessoas estão estranhando o meu sotaque, que eu não chio mais. Algumas pessoas me mandaram esse feedback. Gente, o que aconteceu que você não chia mais, né? Porque a gente fala de uma outra maneira lá, né, por conta do sotaque, mas eu já moro aqui há 14 anos, então é complicado manter o sotaque, né? Então, queria mandar um beijo para todo mundo de Belém do Pará que tá assistindo, as pessoas de Salvador que me mandaram, as pessoas de fora do Brasil também, as minhas amigas que sempre estão assistindo, né? Alessandra, Gisele, Giane, Marcélia, todas que estão fora do Brasil e que a gente se conecta e que mandam lá a mensagem para mim. Então, é para vocês, é por vocês. E eu vou continuar. Mesmo que tenha uma pessoa assistindo. Esses dias eu estava assistindo o programa, né? E tinha uma pessoa assistindo. Aí depois eu me toquei. Era eu que estava assistindo. Eu achei um máximo. Eu falei, nossa, pelo menos eu estou assistindo o meu programa. Gente, não tem problema, não tem essa vaidade. Fica tranquilo. Mas depois eu vejo que as pessoas assistiram e as pessoas me dão os feedbacks, então eu estou super contente com o programa, super contente, mandar um beijo para as pessoas que sempre me mandam mensagens, mandar também falar também um pouco do Doterra, né? Que a Simone do Doterra, que está sempre patrocinando os brindes das minhas convidadas, né? Está aqui o brinde da Dani, que é um escaldapé. Quem tiver interesse, né, no escaldapé da Simone, é maravilhoso, gente. É um cheiro. E eu adotei a aromaterapia para minha vida. Então, todas as vezes que eu chego, que eu quero relaxar, eu coloco aqui para gente. E então, um beijo para a Simone. O telefone da Simone está lá. Quem tiver interesse em adquirir as essências do Doterra, assim, dispensa assim, comentário, porque é maravilhoso mesmo. Então, tá aqui o brindezinho da Dani. Obrigada. Um escaldapé para ela dar uma relaxadinha, assim, né? E já entrar 2024 com corda total, né? Exatamente. E eu queria agradecer mais uma vez a minha convidada. Eu estou super contente com o bate-papo que a gente teve aqui. Foi muito produtivo, muito, muito legal. Eu estou muito feliz. Eu não esperava menos que isso, né? A satisfação eu já sabia que ia ser garantida, porque quando a gente se encontra, a gente bate altos papos e a gente está sempre se indicando para todos os projetos. A gente quer sim o bem uma da outra. Então, estou muito feliz.
Eu vou passar a voz para Dani e depois eu volto para encerrar com vocês. Eu também estou muito feliz de poder estar aqui com você, de poder ter colaborado e contribuído, né, com esse projeto lindo, que é o seu projeto, né, do DarkCast. É muito gostoso de poder acompanhar, de ver os seus vídeos, os seus convidados, os assuntos que realmente são muito pertinentes, que são importantes, né, para trazer um pouco mais de clareza e poder iluminar, né, como é o nome do seu programa. Acho que é de extrema importância, né? O Mimo vem com muito do que a gente falou hoje, né? Que é desconectar para reconectar. Então, isso é muito importante, de fato, né? Para que possamos estar mais conectados com as pessoas, de poder vivenciar os momentos de maneira intensa, de realmente aprofundar nas coisas, de novamente, né? Estar de fato e saber, querer ouvir a pessoa, de estar com a pessoa. O que a gente mais faz na terapia, né, no consultório, é ouvir o outro, é aprofundar, é estar ali com ele. Mas com os amigos é diferente, a escuta é diferente, né? Não tem aquela coisa mais técnica, é só o poder falar. E isso é importante, né? De reconectar com as pessoas. E acho que, assim, hoje a gente vive aí, talvez, a era da procrastinação, se a gente for pensar que são 90% da população mundial. Então, assim, e lá atrás, muito lá atrás, nosso querido Freud já dizia, né? Que, assim, quando a dor de não estar vivendo for maior que o medo da mudança, a pessoa muda, né? Então, isso é muito importante. Talvez quando as pessoas que estão procrastinando tanto, né, entenderem que elas não estão vivendo a vida delas, mas a vida de outras pessoas, talvez elas mudem aí o comportamento delas. Gratidão pelo convite e, assim, muito sucesso para você. Muito obrigada. Então é isso, gente. Aproveite muito o DarkCast, porque ele é realmente feito, estudado com muito carinho, né? E a ideia é essa, o maior número de pessoas sabendo que a importância de cuidar da saúde mental. E aí eu queria deixar uma frase para vocês que é assim, não tenhamos pressa, mas não percamos tempo. E procrastinação é isso, perda de tempo. Um grande beijo e eu continuo com vocês logo, logo em mais um DarkCast.